Olá, sexto ano. A gente vai dar continuidade então ao nosso conteúdo. Eu vou utilizar hoje, na aula passada a gente falou um pouco sobre as linguagens artísticas, lembram? Os tipos de arte que pode ser feita, a gente falou um pouco sobre música, falamos sobre teatro, sobre dança e falamos sobre um pouquinho também sobre o circo. E aí eu mostrei para vocês um pouco daquela banda chamada O Teatro Mágico, que tem que o livro de vocês ele cita no caderno de atividades. Hoje a gente vai utilizar o caderno de atividade mais uma vez, antes, porque para não entrar no capítulo novo ainda, a gente vai utilizando esse caderno. Eu vou deixar lá para vocês no aplicativo também. E hoje a gente vai falar um pouco sobre, lá na página 195, ele tem o título, né, de O que é arte, é o textinho que tá lá na página. Ele começa na página 195 com o título O que é arte, com algumas imagens de uma obra de uma artista que a gente vai ver um pouco mais pra frente nesse slide. O texto começa mesmo lá na página 196, se vocês quiserem ir acompanhando. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre o que é o fazer artístico. O que é o fazer artístico? É a forma como se faz a arte, né? Então vai envolver a linguagem que a gente vai escolher. Então, como eu falei, né? A linguagem que eu digo, são os tipos de arte. Então, como a gente já falou, tem a música, tem a escultura, tem a pintura, a dança. Então, isso é a linguagem. Então, o fazer artístico ele vem a partir da escolha da linguagem, dos materiais que vão ser usados. Então, você vai usar tinta, você vai usar pedra, você vai usar pincel, você vai usar lápis de cor. E a forma como você vai apresentar isso para o público também, porque dependendo de como que você quer apresentar isso, você vai utilizar, apresentar, né, a sua obra, você vai fazer a obra de uma forma diferente. Então, por exemplo, se você quer apresentar algo que as pessoas possam tocar, então você vai fazer com um material que seja um pouco mais durável, talvez, se for essa a intenção. Se você quer apresentar numa galeria, ela vai ser feita de uma forma. Se for apresentar num lugar ao ar livre, já pode ser feita de uma forma diferente, utilizando materiais diferentes. A gente vai ver alguns exemplos mais para frente. Primeiro, a gente precisa ter em mente que o fazer, né, esse fazer artístico, ele vai se desenvolver e ele é modificado com o passar do tempo. Porque ele vai estar, isso está no texto, no livro de vocês, ele está relacionado com a cultura de cada época. Então, a forma como as pessoas fazem arte, né, ela vai estar relacionada com a cultura da época em que a gente vive. Eu estou mostrando para vocês aqui 2 exemplos de ateliê de artista, um lá do século XIX, se eu não me engano, e um de hoje em dia. Então, assim, você vê que o material ele é diferente, a forma como a gente se organiza o ateliê ela é diferente. Isso também vai modificar, né, dependendo do tipo de arte que você está fazendo. Mas para a gente ter essa ideia que a gente vai ser influenciado pela nossa cultura, pela forma como a gente faz as coisas hoje em dia, a partir do nosso do período onde a gente vive, do período na história onde a gente vive. Então, a gente vai ter também influência da tecnologia, dos tipos de materiais que são utilizados. Então, por exemplo, muitas tintas que eram utilizadas antigamente eram tóxicas, então elas não são mais utilizadas hoje em dia. Então, isso afeta no fazer, né? No fazer artístico, a mudança de material com o passar do tempo, a mudança do lugar onde o artista vai se colocar para fazer a arte, para fazer as suas obras. E a gente tem também a questão dos estilos. O que são os estilos? O estilo ele vai ser a forma como o artista usa a pintura, por exemplo. Então, a forma como ele vai pintar, se vai ser uma pintura mais realista, ou se vai utilizar cores mais escuras, ou se vai utilizar cores mais claras. Isso vai depender do estilo que ele segue.
do estilo de pintura ou de arte como um todo, né, que ele está seguindo. Como eu coloquei aqui no slide, né, os estilos, eles são presentes em várias formas artísticas. Então, o que isso quer dizer? Que ele vai se apresentar em várias linguagens artísticas. Então, o surrealismo, por exemplo, ele vai estar na pintura, que a gente tem muito em mente, mas ele também vai ser apresentado na escultura, pode ser apresentado na literatura, pode aparecer também na música. Então, os estilos que eu falo, né, os estilos ou movimentos artísticos, eles estão presentes, eles influenciam não só a pintura, mas também em várias linguagens da arte. E eu coloquei aqui, né, essa questão do contexto histórico, é que muitas vezes também a forma como as pessoas vão pintar, vão fazer arte, vão fazer música, vão escrever, isso tudo vai depender também do contexto histórico, não só a questão da cultura, como a gente já veio falando até aqui, de como que a gente faz, né, como a cultura ela vai influenciar na forma como a gente vê a arte, como a gente observa, mas também na forma como a gente faz. E quando eu falo de contexto histórico, é que muitas vezes, por exemplo, tem movimentos artísticos que eles surgem em período de guerra. Então, a forma como esse estilo vai se apresentar, ela vai ser de uma forma diferente de um estilo que se apresenta num período que o contexto histórico é mais tranquilo. Então, por exemplo, dando um pouco do momento que a gente está vivendo, o tipo de arte que está sendo feita agora, nesse período que a gente está de quarentena, ela é um tipo de arte diferente, porque a gente tem a questão do isolamento, a gente tem a questão de que não pode ter aglomeração. Então, por exemplo, a forma como os artistas estão fazendo música, teatro, atuação, ela se modificou nesse período. Então, como eu falei, o contexto histórico, ele vai influenciar na obra de arte, em como que o artista vai fazer a arte e também como nós vamos observar essa arte, vamos nos relacionar com a arte. E por mais que assim um determinado estilo, ele seja mais forte, como eu coloquei aqui, mais presente em um determinado período da história, ele pode aparecer de novo em obras de outros artistas. Aí, isso a gente chama de... quando a gente fala que um artista ele tem influências de outro período. Eu trouxe alguns exemplos aqui. O livro coloca, né, que os estilos... essa influência que os estilos podem ter em obras de outras pessoas de outras épocas também. Isso pode ser de uma forma de inspiração, que é quando um movimento artístico ele busca referências em outros estilos. Então eu botei como exemplo aqui o neoclássico, que se inspira na antiguidade clássica. O que é isso? O neoclássico ele é um movimento que surge lá no século XIX. E a Antiguidade Clássica é de antes de Cristo. É a Antiguidade Clássica que a gente chama. Ela é a obra feita no período do Império Grego e no Império Romano. Então, a gente tem aqui essa construção. Essa construção que foi feita em Roma, no período antes de Cristo, que é o Panteão. E aí, muito tempo depois, lá no século XIX, os franceses, eles criam um novo movimento chamado neoclássico, que tem esse nome justamente para fazer essa referência com a antiguidade clássica, é como se fosse um novo clássico. E eles fazem obras inspiradas nas obras de arquitetura de Roma. Então eles começam... E Roma já estava inspirada em coisas arquitetônicas da Grécia. Então já vinha essa inspiração de um estilo de um povo para o outro. Então, como eu estava falando, né, em Roma, antes de Cristo, lá eles fizeram essa construção que chama Panteão. E depois, no século XIX, lá em Paris, eles fazem essa construção aqui, que é o Panteão de Paris. Então, a gente consegue ver
como tem muita semelhança, é praticamente uma cópia, né, do Panteão. O Panteão de Paris é praticamente uma cópia do Panteão romano, só que foram feitos, assim, com séculos de diferença entre um e outro. Então, isso é o que a gente chama de inspiração, que não era só uma cópia, né? O neoclássico, ele tinha uma intenção ali do porquê que ele estava fazendo aquilo, do porquê que eles faziam essas obras tão parecidas assim com as romanas, mas isso é algo que a gente estuda bem mais lá pra frente, que é um pouco mais complexo. Então aqui é só para vocês entenderem essa relação de inspiração de um estilo em outro. E a outra forma como um estilo pode influenciar a obra de outro artista de outro período é por contraposição. Como assim por contraposição? Contraposição é algo que vem, né, de contrário, de oposto. Então, como eu coloquei aqui, é quando um novo estilo surge com propostas opostas a que estavam sendo feitas por um estilo anterior. Então, eu trouxe como exemplo a pintura do Rococó, que se contrapõe à do Barroco. Essa daqui primeira é feita no estilo Barroco, que veio antes do Rococó, que a gente vê, por exemplo, as cores são mais escuras. A gente tem esse contraste muito grande de luz e sombra que a gente fala. Então, a gente utiliza cores mais escuras, mais fechadas. Agora, no Rococó, que foi um período que veio depois, a gente já vai usar cores mais claras. Então, entenderam essa ideia de oposição? Então, quando a gente fala que um estilo influenciou o outro a partir dessa contraposição, é essa relação de coisas opostas. Ele vai trazer propostas novas, completamente diferentes das que estavam sendo feitas. Então, ao contrário da inspiração, né, que a gente viu, não vai ter mais semelhanças, e sim diferenças entre as duas obras. Agora a gente vai entrar um pouco para falar no assunto do texto, né, que é a arte contemporânea. Para a gente entender um pouco a arte contemporânea, ela é uma arte que vai surgir, ganha força lá no século XX, e ela vai ter várias tendências e estilo dentro da própria arte contemporânea. Ela não vai ser uma coisa só, tem várias formas de se fazer esse tipo de arte. E ela tem uma influência também pela evolução das tecnologias. Então a tecnologia ela começa a aparecer a ser mais presente no fazer arte, né? Nesse fazer artístico que a gente estava falando. Então, eles vão utilizar muito a tecnologia, tanto como suporte, né? Para apresentar as obras de arte, como também na própria obra de arte como material ou como a própria obra de arte em si. A gente vai ver alguns exemplos. Outra característica importante é que a obra de arte contemporânea ela tem uma liberdade de expressão muito grande. Então, aquela questão da subjetividade que a gente estava falando, que a gente falou, né, nas outras aulas, que a arte é subjetiva. Uma obra de arte pode ter um significado para mim diferente do que para um de vocês, ou do que tinha para o artista. Eu posso trazer um novo significado com aquilo por conta das minhas experiências de vida. Agora, aqui na arte contemporânea, essa subjetividade, ela tá extrema, porque a obra de arte contemporânea, ela não tem um significado único, um significado definido. Nem o artista mesmo, ele sabe, ele tem ali uma proposta do que ele quer provocar, mas é mais livre, assim, ele pode fazer algo de uma forma com uma liberdade de expressão ainda maior. Então, assim, não é que não tenha significado para ele também, tem, mas a obra de arte contemporânea ela é mais livre nesse sentido. Não tem tanto essa cobrança de ter um significado muito profundo e muito exato. A obra de arte contemporânea ela pode ter qualquer significado, dependendo do observador, dependendo de quem está se relacionando com ela. Então, e também essa liberdade de expressão, ela se dá pelo material. Então,
o tipo de arte feita vai ser variado, como eu falei. A gente vai ter vários estilos, várias tendências e vários tipos de material e movimentos vão surgir dentro da própria arte contemporânea. Então, o suporte, né, o material, a forma, o fazer artístico, ele também vai ser variado, também vai ser diferente. Também pode ser feito de várias formas. Eu trago aqui pra gente ver um pouco também a questão da arte interativa, né? Dessas obras de arte que elas vão ter essa possibilidade do observador, da pessoa que está visitando uma exposição de arte, por exemplo, interagir com a obra. Então, assim, enquanto a gente tem muito aquela noção de museu com pinturas mais tradicionais, com obras de arte, né, mais tradicionais, em que a gente não pode tem até aquela linhazinha no chão, porque a gente não pode chegar nem perto, né, nem muito perto, né, da obra. Essa daqui já vai ser o oposto. Essa daqui já vai ser um tipo de arte que ela chama mais essa questão, ela permite essa aproximação do observador, né, da pessoa que está visitando a exposição com a obra de arte. Por isso que é isso que a gente chama de arte interativa. Então vai ser um tipo de arte que a gente pode não só tocar na obra, mas também às vezes modificar a obra de arte. Observando o exemplo que o livro traz pra gente, tem essa obra dessa artista a obra se chama A Origem da Obra de Arte. O que ela é? O que é a obra dela? São vasinhos de cerâmica com essas plantinhas em formato de letras. E aí as pessoas podem ir lá onde está exposto, fica exposto no museu que tem lá em Belo Horizonte. Belo Horizonte? Não. Em Minas Gerais, em Brumadinho. E você pode modificar essa obra de arte, que você pode colocar as letras em ordens diferentes. Vale ressaltar, né? Esse museu ele fica lá naquela cidade que teve a tragédia com as barragens que encheram, né? Derramaram lama pela cidade. Mas aí vocês devem ter conversado isso, talvez com o professor de geografia, ou talvez também na aula de história, não sei. Mas aí tem esse museu que é muito importante, que ele fica lá, ele tem muitas obras com esse tipo de arte que é mais interativa, né? E a gente tem esse é um exemplo de uma das obras que tá lá. Então, como eu falei, elas são esses vasinhos, né, de planta, feitos de cerâmica, que tem esse formato de letras. E aí as pessoas podem ir fazer, né, a plantação nos vasinhos, encher de terra e formar as palavras do jeito que quiser. E elas ficam lá expostas, da forma como os espectadores colocaram, né? As pessoas colocaram. Então, algumas pessoas botam palavras como felicidade, outras pessoas botam o próprio nome. Isso tudo pode ser modificado, pode ser mexido, então é bem oposto daquela ideia de arte tradicional que a gente tem, daquela coisa que fica no museu, atrás de um negócio de vidro e você não pode nem encostar. Essa aqui é completamente oposto, a intenção ela é justamente que as pessoas mexam. Mesmo que aquilo talvez possa danificar, alguém pode deixar cair um vaso de cerâmica ou estragar de alguma forma, isso não tem problema, isso faz parte da intenção. A intenção é que as pessoas possam participar da obra de arte. A gente tem outro exemplo de uma exposição que teve dessa artista no CCBB, em que tinha essa sala, que ela é assim, né? Ela é toda branca e tem essas bolinhas coloridas. Isso são adesivos que as pessoas recebiam, essa cartelinha de adesivos, e elas podiam colar aonde quisessem. Então, assim, a gente pode observar aqui essa intenção de ser uma obra de arte interativa, né? De uma forma muito forte, porque ela é um cenário em branco em que as pessoas colocam as cores através desses adesivos de bolinha colorida.
Então, algumas pessoas botam escrevendo palavras, tem algumas aqui, ó, como exemplo, colocam as letras dos nomes, fazem coração, e algumas só colocam e podem entrar, mexer nas coisas, tirar foto. É um tipo de instalação, né, muito interessante. E aí fica, no final da exposição fica assim, né, bem cheio de adesivos colados, muitos uns sobre o outro, acabam fazendo outros formatos até, porque você cola os adesivos e fazem correntinhas de adesivo, enfim. Tem essa questão da instalação, né, que eu falei também. Isso é algo que fala no livro de vocês. Tem algumas instalações que elas são feitas de uma forma, né, que eu coloquei aqui, que as pessoas podem entrar na obra de arte. Elas fazem parte, assim, não só mexer, ou talvez dessas não possam, algumas não podem ser modificadas, mas você pode entrar, né, caminhar por dentro da obra de arte. Essa dessa mesma artista que tem esses adesivos, tem essa das luzinhas, que é um lugar, assim, cheio de luzes, e você entra, caminha por dentro. Isso é obra de arte, né? É algo grandioso que você pode entrar e fazer parte da própria obra de arte. Então, eu trouxe aqui outro exemplo, né, de instalação, que é essa estrutura, né, geralmente gigantesca, que você pode caminhar por ela. Essa daqui é um exemplo da que não pode ser tocada, né, modificada, mas você pode caminhar por dentro dela e observar ela de formas diferentes. Tem esse outro exemplo também, que é de um artista muito conhecido, muito importante para brasileiro, que é o Hélio Oiticica, que você caminhava por dentro, tinha esses cenáriozinhos, se chamava Tropicália, eram coisas que eram referências à cultura brasileira. Lá no CCBB, agora também estava em exposição essa obra que é uma rede, é um conjunto são várias redes, né, costuradas uma na outra. E a gente podia, né, subir na rede e fazer o que quisesse. Ficava ali, tinha um tempo determinado para você ficar, acho que 20 minutinhos, se eu não me engano. Não, acho que 20 minutos é muito, acho que são 10 minutinhos que você podia ficar na rede, e algumas pessoas paravam um pouco ali para descansar, tirar foto. Eu fui nessa instalação, foi muito legal, assim, interessante também que elas tinham presas assim na rede, tinha várias tampinhas de plástico, de garrafa, de embalagem de plástico, presas, né, ali, que faziam tipo um chocalho. E aí, como você deitavam várias pessoas na rede, as pessoas se mexem e tudo acaba mexendo. Então, alguém se mexendo numa ponta acaba afetando também a pessoa que tá mexendo, que tá deitada lá no meio da rede. E esses chocalhinhos, né, que eu falei, feitos de tampa de plástico, faziam um barulho, assim, muito... Chegava a ser relaxante ou muito agitado, dependendo. Eu fui com muitas crianças, então, assim, as crianças estavam se mexendo muito e o barulho ficou muito intenso. Mas traz uma sensação um pouco de natureza também, me lembrou um pouco o mar, o barulho, não sei. Me deu essa sensação. Como eu falei, né, subjetivo. Então, algumas pessoas podem ter tido experiências diferentes nessa instalação do que a que eu tive. A que eu tive foi apesar de eu estar com muitas crianças e elas se mexendo bastante, foi muito bacana, foi muito... eu tava com a minha irmã e com minha prima, e foi muito interessante, assim, chegou a ser relaxante mesmo, assim, eu lembro de ficar deitada, assim, na rede, e o som desses chocalhos mexendo, né, com o movimento das crianças brincando nas redes, me lembrou um pouco isso desse som do mar, não sei exatamente porquê, mas foi essa sensação que me deu, uma sensação de natureza. Eu vou encerrar por aqui. Hoje eu não vou deixar atividade, na aula que vem a gente continua, mas eu tô deixando o trabalho para vocês, eu vou deixar lá no aplicativo a explicação. Não esqueçam do nosso encontro no Zoom, a gente conversa um pouco para tirar as dúvidas por lá, a gente pode conversar sobre o trabalho também. E na aula que vem, então, a gente dá continuidade. Por hoje eu vou encerrar.